todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre uma biblioteca chamada InquiryPy. Essa biblioteca ela é poderosa para quê? Para a gente poder criar prompts interativos no nosso terminal, tá? Então, em cada aula nós vamos aprender um comando e no final a gente cria, né? Vamos fazendo a atividade junto para ver se realmente estamos aprendendo, tá bom? Nessa primeira aula, nós vamos aprender a criar a entrada de texto, que talvez para você vai falar, não tem muita utilidade, eu uso mesmo o input, tá? Mas nas próximas aulas você vai vendo do como fazer, como criar, né, os outros comandos que você pode estar ali no modo, tendo ali no seu prompt, né, no seu terminal, né, vendo ele ser interativo, né? Então, bora lá. Eu criei aqui uma pasta, tá? Chamada Criando Prompts Interativo no Terminal. Eu vou vir aqui, colocar CMD, code espaço, ponto, para abrir o meu VS Code. Vou dizer que eu confio no meu projeto. Bem, a primeira coisa que eu vou vir aqui, anotações.txt, tá? Por quê? Porque eu vou, primeiro, criar, né, o meu ambiente virtual. Segundo, eu vou ativar o ambiente virtual, tá? E nós já temos uma aula sobre isso. Então, eu fiz uma aula, fiz a aula passada, a aula retrasada, ensinando a fazer a instalação do Python e do VS Code. Na aula passada, eu ensinei a fazer a ativação, tá bom, do ambiente virtual. E, então, se caso você for tentar fazer a criação do ambiente virtual, aí, e der erro, vai na aula passada, porque lá eu ensino realmente a fazer a liberação para que você possa ativar o seu ambiente virtual, tá? Bem, bora lá. Para a gente criar nosso ambiente virtual, nós temos esse comandozinho. E para que a gente possa ativar ele, nós temos esse comando aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui meu terminal. Eu vou vir aqui. Vou criar meu ambiente virtual, que eu já criei, tá bom? E para ativar meu ambiente virtual, gente, é o quê? É o nome da pasta, tá bom? /script, /ativar, tá bom? Aqui, ó, active. Então, é assim que nós ativamos o nosso ambiente virtual, seguindo o caminho, tá? Pronto. Ambiente virtual aí ativado. Bem, para a gente poder utilizar a biblioteca lá da InquiryPy, é importante a gente o quê? Instalar essa biblioteca, tá? Então, vamos lá. Então, para que nós possamos criar os prompts interativos para melhorar a interação no terminal, nós temos que fazer a instalação, tá bom? Então, bora instalar. Vou só atualizar aqui o meu pip. Porque ele está dizendo que está desatualizado. Pronto. Eu vou vir aqui e vou criar um arquivo, que eu vou chamar ele de entrada de texto. Vai ser a nossa primeira aula, tá bom? Então, o primeiro comando que nós vamos aprender. Bem, eu vou estar importando o quê? A biblioteca que eu acabei de instalar, tá? E essa biblioteca, ela vai nos permitir o quê? Criar os prompts interativos no nosso terminal para coletar os dados do usuário. Então, eu vou chegar aqui e vou falar, olha, da biblioteca que eu acabei de instalar, o InquiryPy, eu quero importar o Inquiry, tá? Bem, pensa comigo, eu vou receber algo do usuário, na verdade. Então, eu vou solicitar algo para o usuário que eu quero que ele me informe. Se o usuário ele vai me informar algo, quer dizer que eu vou ter um retorno disso. E eu já ensinei nas nossas aulas que quando a gente tem um retorno, né, seja lá
um retorno de uma função, um retorno de alguma coisa, a gente precisa pegar isso e guardar dentro de uma variável, na é verdade? Então, eu preciso ter uma variável para receber aquilo que o usuário ele vai estar me passando. Então, vou criar uma variável chamada nome. E eu vou atribuir para dentro dessa variável aquilo que eu vou receber do usuário. Então, eu vou chamar aqui, aí, tá bom? O módulo que a gente acabou de importar. E eu quero utilizar a parte de texto, tá bom? Bem, se eu olhar essa funçãozinha aqui, ele tem o quê, ó? Ele tem aqui, ó, a mensagem que eu posso estar passando para o usuário, né? E algumas outras coisas que a gente pode ver depois, tá bom? Mas no momento o que importa para nós é aprender a como fazer essa mensagem chegar para o usuário e como a gente vai poder receber a informação que o usuário vai nos mandar, tá bom? Então, a gente vai passar aqui uma mensagem para o usuário, ó. Digite o seu nome, tá? Então, eu estou criando o quê? Um prompt que vai pedir ali ao usuário para ele digitar o nome e nós vamos armazenar a resposta na variável nome, tá bom? Então, eu preciso falar aqui, ó, execute isso. O que eu estou falando para ele? Olha, execute tudo isso, pegue a resposta do usuário e atribui para mim para dentro da variável chamada nome, tá? Quando que eu tenho eu tenho uma variável que vai receber o que o usuário ele passou para mim, eu posso imprimir o que tem dentro dessa variável. Então, eu posso dar aqui um print e falar, olá, o nome da pessoa, tá? Um programazinho bem simples, porque eu sei que essa parte de texto em si, talvez vocês não se interessem muito, né? Já que o input talvez já iria resolver o seu problema, tá? Então, digite o seu nome. O meu nome é Jéssica, então eu vou colocar aqui Jéssica. Então, olá, Jéssica, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer uma pergunta de múltipla escolha. Aí sim a gente vai começar a ver como fazer o nosso prompt aqui no terminal ficar interativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!